Legal te ouvir falar sobre essa questão de liberdades individuais e investimentos em China, deste risco, né, que era algo que a gente falava aqui no programa Portfólio Global ontem, vai muito ao encontro da minha tese. E aí, Davi, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Existe algum risco, é provável, estou falando nas democracias ocidentais, do Bitcoin, né, o Bitcoin, ele ficar na mão do governo? E o que você poderia dizer que esse risco é muito difícil dele se concretizar? Que eu acho que é o grande atrativo, né? Quando você fala da expansão das liberdades individuais, que a moeda virtual permite isso, eu acho que esse é um dos grandes atrativos. E por que esse risco seria muito difícil de se concretizar? Tá, eu acho que assim, na verdade, acho que talvez valha a pena dar só um passo para trás bem rapidinho e entender como que a regulação vem se desenvolvendo aí nos últimos 1 ou 2 anos. Principalmente aqui nos Estados Unidos, mas acho que em outros mercados também. O que a gente está vendo basicamente no mercado de cripto é uma grande divisão. De um lado, você tem o mercado que a gente chama de cripto que roda mais perto do, vamos dizer assim, ele roda em cima de uma plataforma com que os governos estão mais confortáveis. Então, é a exchange que é regulada, são, por exemplo, os nossos fundos da Bitwise, por exemplo, se você compra o seu Bitcoin na Fidelity, né? Esse é uma parte do mercado com que, pelo menos até onde a gente está vendo até agora, o governo, ele não só ele aceita, como ele está até estimulando. Então, esse é um mercado que a gente está vendo uma expansão muito grande. O que a gente vê uma diferença um pouco maior, e isso é uma grande marca que a gente viu começando a partir do começo do ano passado, é que existe essa outra parte do mercado de cripto que está, vamos dizer, numa exchange não regulada, numa jurisdição que é menos difícil de chegar, que não tem nenhum tipo de KYC. Aqui a gente viu um enforcement muito mais forte, e aí aqui, inclusive, mais forte do que eu estava esperando. Então, acho que tem uma grande divisão no mercado de cripto. Tem esse cripto que roda, vamos dizer, por cima das vias reguladas, e eu vou dizer, eu não diria que o governo controla ele, mas eu diria que é o seguinte, se tiver algum tipo de infração ou algum tipo de atividade criminosa, o governo sabe atrás de quem ele deveria ir, né? Normalmente você tem um cadastro numa exchange, normalmente você tem um cadastro num fundo de investimento. Então, acho que esse tipo de controle a gente já está vendo bastante forte nos Estados Unidos e acho que a gente vai acabar vendo, talvez, provavelmente, em muitos outros países também. Mas agora, depois que você está dentro desse framework, eu acho que ele está, assim, na verdade, a gente está até bastante impressionado com o que está acontecendo na parte de regulação. A gente está numa administração nova esse ano, então as coisas estão ainda mudando, a gente está tentando entender, principalmente no parte da SEC, né? A cripto pode ser regulado por muitos lados e por muitas agências, talvez na parte da SEC a gente é um mercado que a gente está tentando ainda entender melhor e decifrar o que o Gary Gensler, que é o chairman, está falando, mas no geral eu acho que essa é mais ou menos a figura. Agora, quando você fala o governo controlar o Bitcoin, eu acho que é mais ou menos isso que a gente eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai ver, assim, no sentido de controlar o Bitcoin. Eu acho que assim, regular o Bitcoin muito além disso, eu acho que é até difícil de ser executado, né? E assim, especificamente no caso do Bitcoin especificamente, que ele é um mercado ele é um ativo extremamente descentralizado, extremamente difícil de controlar. Então é mais ou menos esse o ângulo que eu estou enxergando. Maravilha. Quer fazer mais alguma outra questão aí, Kenny? Não seria esse controle baseado na emissão, né, entre aspas, aí, por conta dessa descentralização. Ele não conseguiria fazer isso, né? Continuaria existindo. Seria mais um controle em relação a crimes relacionados à lavagem de dinheiro. É nesse sentido, né, Davi? Eu acho que sim, assim que eu imagino, assim, o Bitcoin, por ser tão descentralizado, acho que ele foi projetado para você não ter nenhuma parte, nem nenhuma parte que seja tão poderosa quanto um state actor para poder controlá-lo, né? Seja controlar a emissão, seja controlar outros aspectos do protocolo, isso eu acho que seria bastante difícil de ser executado.